Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, internautas, boa noite, queridos, queridas, feliz Dia das Mulheres. Elvira, querida, que maravilha, Regina Helena, quanta honra. Elvira é uma querida, que Deus te abençoe, Regina. Vamos hoje falar de pandemia depressiva. Vai ser uma live introdutória ao tema, mas antes a gente sempre faz uma leitura, né? E eu busquei em Emmanuel, que combina com o tema. Então vamos à leitura do livro para Palavras de Vida Eterna, com o capítulo 81, prosseguindo. Prossigo para o alvo. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supões que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo que te parece valioso. Entretanto, não é verdade. Basta jornar-te-eis corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento as aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade, não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como
quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Então, Emmanuel, com o capítulo 81 do livro Palavras de Vida Eterna, o título é Prosseguindo, prossigo para o alvo. Então, vamos começar o estudo com uma pequena prece, uma oração, rogando a espiritualidade amiga, mentores das falanges de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, benfeitora da humanidade, rogando para que nos aproximemos com esses conhecimentos de Jesus, nosso mestre amado e guia. Ser conosco, mestre, que possamos fazer um entendimento preliminar do que seja essa pandemia depressiva. Ser conosco, Jesus amado, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, querido Tavares. Então, pandemia depressiva. Vocês já escutaram sobre isso? Que o mal do século não é o que a gente imagina, mas sim a depressão, a ansiedade. Boa noite, Alzeni. Boa noite, querida. Então, olha aí, Momento com Joana. Hoje estamos em 10 de março de 2025. E esse capítulo, Pandemia Depressiva, é do livro Entrega-te a Deus, da nossa amada Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Estamos aqui, graças a Deus, na Estação da Luz Tavares. Dando início, vamos tratar desse assunto em outras lives. É um esboço do que está acontecendo, né, que estamos em transição, que estamos passando por momentos decisivos, individuais e coletivos. Pode entrar para o slide, por favor? O próximo. Que é uma contradição com tanta tecnologia, né? Os sentimentos humanos estão tão conflitantes, eu diria, né? Então vamos ao texto de Joana, que é o capítulo do livro Entrega-te a Deus. No momento quando as conquistas libertadoras da inteligência alcançam elevados índices de superior tecnologia e de grandiosa compreensão científica em torno da vida e das suas complexidades, assim como do macro e microcosmos, os desvarios da emoção fazem-se assinalar por angústias devastadoras nas existências vazias de significado. Quem não conhece a asa, né, do amor, da sabedoria e a asa do conhecimento, que precisamos dos dois lados, precisamos do raciocínio, mas precisamos do sentimento. E o que está acontecendo hoje é que o ser humano usa desse avanço para questionar Deus e questionando, se tornando materialista, se tornando agnóstico e desistindo dos valores que enobrece o espírito, que envolve a alma, né? É o que ela vem falando aqui no segundo parágrafo. Olha aqui. Paradoxalmente, nunca houve tanto conforto, assim como tantas concessões ao prazer, ao poder, ao trabalho e ao repouso. A alimentação bem balanceada, a gente está vendo isso, né? Pessoas descobrindo que você pode ser alérgico ao glúten. Nunca se imaginou que uma pessoa seria alérgica ao glúten, haja visto que todos os pães, todas as farinhas, né, de
séculos e séculos aí, tem esse componente. Aos relacionamentos sexuais, às comunicações e recreações, apresentando simultaneamente aflições incontáveis, desaires graves, transtornos de comportamento, alienações mentais que se expressam de maneira sutil ou vigorosa, ceifando a alegria e o encantamento das criaturas humanas. Aí eu coloquei uma imagem aí, que tá pequenina, mas você vê a tristeza, a solidão, o conflito. Então, ao mesmo tempo que o ser humano consegue compreender do micro e do macro, divide o átomo, subdivide o próton, o elétron, as subpartículas, fazem cirurgias. Eu vi essa semana, você faz cirurgia de coração num feto que está no ventre e depois fecha a criança, fecha o útero e fecha a barriga da mãe, e a criança continua a desenvolver. Criança com 7 meses fazendo cirurgia cardíaca. Olha que impressionante. Quantos maquinários de ultrassom, de ressonância magnética, com o advento, né, da física nuclear, dessas imensa gama de possibilidades, o satélite que está agora no espaço, oh meu Deus, como é o nome dele? Não é o Hubble, daqui a pouco eu me lembro desse satélite. E as subpartículas, onde está o coração do homem? Está acompanhando o avanço, a genética, a epigenética, a embriogenética, e o homem perdendo os valores, acreditando que ter milhões de seguidores tem amigos. A amizade é tu tomar um sorvete, né? Às vezes tomar um sacolé ou tomar um picolé na praia com teu amigo, teu colega de universidade, da escola, que você é amigo há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos, que são valores. Então, como ela diz aqui, paradoxalmente, nunca houve tanto conforto. James Webb, é o satélite James Webb. Isso. Na hora que eu vi a foto, veio a palavra. Obrigado, querido. Ele é diferente do Hubble. Então, James Webb é alta tecnologia que descobre tudo. Minha irmã querida, boa noite. Boa noite. Então, ao mesmo tempo que... Olha, Fátima Luna, boa noite, querida. E tanto conforto, e existe máquina de lavar prato, máquina de lavar roupa, lógico, máquina de secar a roupa, máquina de fazer arroz, máquina de fazer comida. E são tantas coisas que hoje em dia tem. A gente vê a tecnologia, né? Você acorda, pode ligar tudo no controle remoto, da luz ao teu café. Só que isso deu felicidade para o homem, isso deu realização. Então, alimentação perfeita, nunca esquecer. Mais importante do que o que entra é o que sai da boca do homem. A boca fala o que está cheio o coração. Relacionamentos sexuais. Uma pessoa sai para uma balada, se relaciona com quantas pessoas? Amor, nem conhece o termo amor, o que é família. Então a comunicação, recreação, aí é o tédio, a ansiedade, aí toma aditivos, toma drogas para ficar alegre, né, para pular, mas aí vem a tristeza,
vem a rebordosa, vem a ressaca moral, transtornos de comportamento, tudo que é tão perfeitinho, que na verdade demonstrando um transtorno de comportamento obsessivo. Então a gente não sabe o que tem por trás. O ser humano não é uma máquina. Nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo. Nós estamos numa missão de evolução individual. Reencarnamos para evoluir. Reencarnamos para descobrir o amor de Deus em tudo e em todos. Mas caímos no conto da sereia, né? No canto da sereia, caímos no conto do vigário, caímos na tentação de buscar coisa nenhuma em lugar algum, porque idealização de uma felicidade que não demonstra valores da alma profundos. Então vamos para o próximo e ficamos perdidos no vazio existencial. Nunca esquecer que, no sentido absoluto, todos temos vazio existencial, pois que só não tem vazio quem está em plenitude. E quem está em plenitude já é um espírito puro. Nós, que somos espíritos imperfeitos, espíritos que estamos num planeta de provas e expiações, estamos ainda muito longe dessa plenitude. Então, ainda sentimos o vazio, porque não conhecemos nem a nós próprios como alma, como espírito imortal. Então, estamos aqui para aprender com nossos defeitos, com as nossas sombras. E muitos de nós, com a depressão, começa a cair na realidade. Então, por mais que pareça um tema melancólico, tristônio, a depressão, para a maioria de nós outros, é a alavanca que faz nos acordar para o verdadeiro sentido da vida. Mas vamos aqui voltar ao texto, nesse outro slide. Qual morbo? Vamos pesquisar no dicionário. Às vezes a Joana usa termos antigos, termos clássicos. Qual morbo, adoecimento invisível, uma onda volumosa de desespero, silencioso em uns momentos e noutros gritante, toma conta da sociedade terrestre, dizimando as belas florações da esperança e atirando as pessoas desavisadas aos fundos poços do desinteresse pela vida e pelas lutas renovadoras. Na adolescência, tivemos nosso grupo, amigas, amigos, tivemos a experiência de ter uma amiga que, de repente, entrou num processo depressivo na década de 80, início da década de 80, acredito fim da década de 70, início da década de 80. E foi para todos nós um espanto, porque essa colega nossa não saía do quarto, não tomava banho, não ia para o colégio, para a universidade, não queria mais nada. A depressão não é brincadeira. A tristeza é uma emoção que vem e passa. O estado depressivo não é brincadeira. Muitas vezes é uma doença que precisa de psiquiatra, psicólogo ou um clínico geral para dar um diagnóstico. Então, a gente está vendo aqui que ela é silenciosa, vem com a tristeza, vem com a melancolia.
algumas vezes é angustiante, outras vezes a pessoa só fica prostrada, né? Vamos aqui continuar no texto. A aquisição de tudo quanto parece constituir meta, vitória existencial, subitamente cede lugar ao tédio. Olha aí o estado depressivo. Ao amoletamento. Amolentamento. Também pesquisei a palavra. É o enfraquecimento da vontade. Ao desânimo, com indiscutíveis prejuízos para a sociedade. A pessoa não trabalha mais, a pessoa não. Imagina um arrimo de família, uma mãe solteira que tem 2 filhos para alimentar, que ainda cuida da mãe, entra no estado depressivo, o que acontece? Não tem mais como pagar aluguel, não tem. É uma situação. Então aqui ainda tem esse agravante, que a pessoa deixa de produzir, como se usa no termo da psicologia, deixa de funcionar. Ela não está mais funcionando, ela não está mais ativa, ela não está mais produzindo. Então tem todo. A princípio, no próximo parágrafo, apresenta-se em forma de tristeza pertinaz, que se faz acompanhar por um séquito de ferrenhos adversários da paz, exaltando as emoções ou amortecendo-as, anulando os interesses pela permanência dos objetivos essenciais, exaltando a raiva, exaltando a melancolia, exaltando o desprezo, exaltando a vontade de morrer. Olha isso. É muito grave, mas cada caso é um caso, não é uma situação de um receituário generalizado, por isso que precisa de um diagnóstico, de um acompanhamento. A gente sabe que depois de 15 dias, uma pessoa em estado de prostração tem que procurar um médico. Você não vai procurar um médico se você está chorando 2 dias. Mas se você está passando por um luto e você não saiu do luto, deixa de se alimentar, deixa de se cuidar. Antigamente pintava o cabelo, não pinta mais o cabelo, não faz mais as unhas, os homens não vão mais para a academia, não querem mais encontrar os amigos, estão em casa, não se alimentam. É complicado, mas sempre estamos falando aqui que cada caso é um caso. Tem vários níveis de depressão. Tem a depressão simples, a depressão bipolar, a depressão unipolar, a depressão grave, a depressão mais leve. Então a pessoa só precisa de fazer uma terapia com um psicólogo, com um psicanalista. Mas a depressão grave já é muito mais séria, tem que tomar remédio, tem que ter acompanhamento e por aí vai. E na depressão grave, a família tem que estar em estado de alerta, porque a pessoa não quer sair do quarto, não quer se levantar, não se alimenta. Essa é a depressão grave. Grave. Tem muitos estudos na internet, espíritas, de psicólogos, de terapeutas. Tem muitos estudos sobre depressão. A própria Joana agora tem um livro novo, o Divaldo psicografou, Vitória sobre a Depressão. Eu ainda não comprei esse livro. Já li algumas coisas que alguns comentam, mas não tenho ainda esse livro. Vitória sobre a Depressão. É um livro recente de Joana de Ângeles. Então, olha o que ela fala aqui. Apresenta-se como tristeza pertinaz, depois vem os outros sintomas, adversários da paz, exaltação, amortecendo-as. É o quê? O que a gente faz quando a gente amortece uma tristeza? É o álcool, são as drogas. Então, nem toda pessoa que se droga é depressiva.
Mas a tendência é uma pessoa depressiva usar droga para amortecer a tristeza. A tristeza, principalmente aquela crônica, aquela que tem 5 anos, 10 anos, você tem uma melancolia, uma tristeza, você não superou o término de um relacionamento, aí você começa a beber muito, quando vê, já virou um dependente do álcool, né? E um dependente de algum tipo de cigarro, e por aí vai. Anulando os interesses e os sonhos. A pessoa não sonha mais, a pessoa não quer mais lutar pela vida, a pessoa se entrega. Come, bebe, dorme. Quando come, ou come o dia inteiro, dando lugar à melancolia que se instala perniciosa, convertendo-se em grave depressão. Então é muito complicado. Às vezes a pessoa pensa que vai superar sozinha. Até o caso do álcool, que não precisa de ir aos alcoólicos anônimos, que vai conseguir. Olha, normalmente a maioria, eu acredito que 99% das pessoas precisam de um apoio. É uma rede de apoio, além das amizades, né, dos mentores de uma ONG, você precisa de uma rede familiar também. O ser humano deve alcançar patamares superiores do conhecimento e do amor, vivenciando a sabedoria numa síntese harmônica de conquista da inteligência e do sentimento. Então, para se valorizar, olha aí o alto amor, buscar um médico, buscar uma ajuda. Devemos buscar através dessa compreensão do conhecimento e o amor, vivenciando a sabedoria numa síntese harmônica da conquista da inteligência e do sentimento. Vamos ver o que é isso que ela está falando. Vamos para o próximo, querido. Nada obstante, as aspirações exageradas e a movimentação contínua resultam em ansiedade, desgastando as energias nervosas, dando lugar ao desfalecimento das forças, fragilizando o indivíduo. Então, o amor na sociedade odierna não é valorizado. As amizades não são valorizadas. O que é valorizado é você ter, não é o ser. Então, as aspirações exageradas, a ansiedade, a angústia, uma ambição desenfreada para ter tudo material, para ter o último modelo disso, o último modelo daquilo, desgastando as energias nervosas, dando lugar ao desfalecimento das forças, fragilizando o indivíduo. Aí você tem lutos e você não trabalhou o luto. O luto é coisa muito grave, porque o luto está envolvendo perdas significativas de companheirismo, de segurança. Você dependia emocionalmente e nem sabia que dependia do teu cônjuge. Aí você fica viúva ou viúvo. De repente você se vê completamente paranoico, fragilizado. Você tem um colapso emocional. O que é isso? De onde veio isso? Eu sempre me segurei. Olha o que ela fala aqui. Desgastando as energias nervosas. Foram 50 anos de relacionamento e você não se deu conta, não se questionou. Ou foram 10 anos de estudo para entrar numa faculdade, e aí você se decepciona com a carreira, larga tudo, entra num esgotamento e tem um surto. E não quer mais trabalhar, não quer mais fazer nada. E acha que até mudou de preferência em tudo, até acha que não vale mais a pena viver. Então, desfalecimento das forças, fragilizando. O
Quem já não viu pessoas que bem-sucedidas, que por alguma perda não trabalhada, aí vem uma outra perda. Olha aí, a pessoa teve uma perda significativa, mas estava fazendo terapia, estava segurando a onda. Aí passa 5 anos, ela perde o cachorrinho. Aí ela soma aquela perda de um ente querido com esse cachorrinho. E o pior é que as pessoas vão julgar, dizer que ela enlouqueceu por causa do cachorrinho. Nós somos seres que viemos de um histórico. Temos uma carga emocional de quantas e quantas vidas pretéritas. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para nos autoconhecer, nos autoburilar. Então não foi o cachorrinho que te enlouqueceu. O cachorrinho era amado, era querido, mas foi um somatório de tudo que tu és. E o cachorrinho veio como uma espada no teu coração. Então precisamos entender quem somos nós, para onde vamos, o que somos. Se não temos condições financeiras, econômico-financeiras para pagar um psicólogo, para arcar com uma terapia, com um psicanalista, vamos fazer uma terapia em grupo, vamos entrar né, até na internet, eu acredito que tenha terapias mais em conta. Então vamos aqui para outro parágrafo. De certo modo, as ocorrências psicossociais, tais como a desintegração da família, a perda das tradições, a solidão no grupo social volumoso, no próprio carnaval, no próprio Natal, as pessoas que não têm mais a casa da avó para comemorar o Natal, aí não ficaram órfãos de pais e ficam naquela tristeza do Natal, a depressão do Natal, a melancolia. Então, isso são ocorrências psicossociais, que passamos por isso, mesmo quem tem até uma família estruturada, quando vem essas datas que remontam a tua história, e aí que a psicologia transpessoal ainda traz um outro fator. Essas datas trazem memórias do inconsciente profundo dos outros natais, natais de 1800, natais da Idade Média em que tu eras moradora de rua, natais em que tu foste abandonada pela família em vidas pretéritas. Quando tu vês essa data que no inverno que tu passavas, parece que vem algo, uma memória que você não sabe de onde vem, de uma tristeza que também traz essa melancolia. Então, isso aqui, ela falando, a perda das tradições, a solidão no grupo social volumoso. Você está cheio de gente, mas continua triste, porque você não tem uma pessoa que te escute, que te entenda, que você troque energias carinhosas, positivas, emocionais, um grande abraço, um carinho. Então, contribuem para o aumento dos distúrbios da emoção e de transtornos psíquicos mais severos. Aí você, na próxima vez que você sair com esse grupo, você vai beber todas e mais alguma coisa, né? Embora esses fatores também ocorram nas famílias ajustadas, nos grupos harmônicos, nas sociedades equilibradas, mais se manifesta quando esses valores são desprezados. Desprezar a família, você tem raiva quando vê uma família relativamente perfeita. Olha, tem estudo sobre isso, que principalmente tem uma rede social aí que as pessoas só fazem se exibir. Então é uma rede social que importante, não vou desprezar a rede social, ela é muito importante, mas que a pessoa entra e já sai em depressão, porque só vê todo mundo lindo e maravilhoso, feliz pra caramba, e não é a realidade. Porque essa pessoa está feliz porque ela se produziu e só coloca fotos dela na festa.
A realidade é outra. A realidade é você cansado, mal-humorado, acordando numa segunda-feira, tem que trabalhar, tem que aguentar marido, esposa, tem que aguentar sobrinho, sobrinha, enteado, né? Filhos ingratos que não falam mais com você, e por aí vai. Então, embora esses fatores ocorram nas famílias ajustadas, nos grupos harmônicos, nas sociedades equilibradas, mas se manifestam quando esses valores não são desprezados. Inegavelmente, continuando aqui no último parágrafo do slide, inegavelmente o ser humano encontra-se enfermo, às vezes em transitório estado de bem-estar, que cede lugar a sucessivos desequilíbrios, quando surgem ocorrências predisponentes ou preponderantes para o surgimento das distonias. O que é uma distonia? Uma enfermidade. Então, o ser humano, nós não estamos enfermos porque a gente fica esperando que todo mundo nos compreenda. E, na verdade, quem não se compreende somos nós conosco mesmo. É essa sensação de vazio. Nós precisamos gostar de nós mesmos, o auto-amor, a autocura. Então, nós estamos enfermos porque estamos esperando da sociedade, estamos esperando da televisão, estamos achando que ver isso ou aquilo no cinema vai nos fazer feliz. São momentos alegres, um filme bom, uma companhia boa, mas o que vai te fazer feliz é a tua consciência tranquila do dever cumprido. Então, às vezes, em transitório, olha aí, transitório estado de bem-estar, cede lugar a sucessivos desequilíbrios. Você tem isso aqui de bem-estar e isso aqui, peraí, eu estou tentando me encaixar no celular, que eu estou na tela do celular. Isso aqui de problema, isso aqui de bem-estar. E não vai a lugar nenhum, porque ao lado melancólico, depressivo, vai tomando conta. E vai chegar um momento que você vai ter que assumir: olha, eu sempre fui triste e nunca trabalhei para me curar. Nunca fiz um esforço para compreender que o amor de Deus pode me ajudar. O amor por mim mesmo, né? Então, cede lugar aos desequilíbrios quando surgem ocorrências predisponentes ou preponderantes. Nós já trazemos isso, algo dentro de nós. Estamos predispostos. Nós já temos em nós uma raiva, ou temos uma fobia, ou temos uma doença autoimune que não deixa de ser causada pelo teu trauma infantil, pelo teu complexo de inferioridade. Então, aquela tua doença autoimune está te querendo falar algo. Trabalha isso. Perdoa o teu avô, perdoa o teu pai, perdoa o teu tio. Ele foi ignorante, ele foi violento, ele foi massacrante. Perdoa, porque não por ele, pela tua liberdade. Essa tua doença autoimune é o teu corpo reagindo a uma necessidade de perdão, o fígado, a vesícula, né, é a gallbladder em inglês, é vesícula. Todos a parte do plexo solar, do estômago, do aparelho digestivo, como o esplênico, então a parte que digere os alimentos, mas também as emoções. O esplênico, ele é importante, todo problema de fígado tem que ser analisado, porque o fígado não dói. O fígado, ele está te comunicando através de outros sintomas, assim como os rins, né? Os rins, o genésico,
a insegurança, o luto, a falta de poder aquisitivo, você perdeu o teu status, você tinha uma formação, você foi demitido, a tua vida era aquela profissão, aí você vem numa insegurança, começa a desenvolver doenças na parte da tua bexiga, né, do teu órgão reprodutor, a incerteza, o medo, né, para os homens a próstata, para as mulheres a questão hormonal, e você vai entrando, né, em problemática. Tudo sabemos que o corpo obedece à orquestra das emoções, o maestro do sentimento e o condutor, o cérebro, é levado pela consciência imortal. Então, as células nervosas, hepáticas, o nosso corpo como um todo, ele vai sendo levado pela nossa consciência, pelo eu profundo, pelo que eu sou espiritualmente. Então, se eu vou me deixando elamear pela tristeza, vou caindo no poço da melancolia, vou me afogando na depressão, o que eu vou colher? O que eu vou colher? Não vai ter mais. A festinha não vai dar jeito. Aquela alegria da sobremesa não vai valer. Você vai querer o bolo inteiro e também não vai, o açúcar não vai te alegrar. Porque esgotar-te aí tudo entrou em combustão. E isso já está, a sociedade está uma tristeza, as notícias, a, a vida como um todo está meio que nos dizendo, olha, aqui não está mais para a felicidade tu tem que procurar em outro lugar, tem que procurar em outro lugar, dentro de ti mesmo. Vamos para o próximo, querido Tavares, para o próximo slide. Obrigada. Sem considerarmos as causas endógenas, Rosane, conhece várias histórias de pessoas assim. Sim, é complicado, é complicado. Sem desconsiderarmos as causas endógenas que são propiciadas pelo espírito desde o momento da sua reencarnação, aquelas exógenas, como as perdas, o medo, as acima referidas, facultam abrir-se o leque imenso da psicopatologia depressiva nefasta. Então, aqui eu tinha me adiantado, né? O que é endógena? São as causas enraizadas no eu profundo que trazemos de outras vidas. E as exógenas são as causas externas. Então, como as perdas, que a gente já se referiu, esse luto de pessoas queridas. Imagina a perda de um filho, de uma filha. É complicado. A pessoa, talvez, muitos nem não se recuperam nessa reencarnação, né? Mas podem ir buscando uma compreensão que ninguém morre. A vida é só uma, dentro e fora do corpo. A vida continua. Temos uma experiência na carne e somos imortais. Então, não perdemos o filho. Ele partiu antes para a viagem que todos nós vamos fazer. Então, é um leque de psicopatologia depressiva nefasta que pode ser causado por várias questões, né? A perda de um emprego, porque essa pessoa sonhava com um padrão de vida no final da vida, e ela tinha um emprego, e aí fecharam a empresa, ou a estatal faliu, ou privatizaram, e por aí vai. Ou os governos corruptos acabaram com a aposentadoria. Eu não vou falar, mas se vocês quiserem pesquisar, imagina como não estão os trabalhadores que trabalhavam na companhia aérea Varig.
Varig. Vocês conhecem a história da falência da Varig? Que eu não sei como está hoje em dia, mas que até pouco tempo não tinha pago os direitos trabalhistas da maioria dos seus funcionários com a falência da Varig. Imagina quem trabalhou 20 anos na Varig, 30 anos na Varig e não recebeu o seu fundo de garantia, não recebeu os seus direitos. É uma causa de depressão, não é verdade? Principalmente para nós outros quando somos apegados, como somos ainda muito materiais. As estatísticas alarmantes dos suicídios encontram a sua gênese quase sempre na depressão desencadeada por circunstâncias aleatórias. A gente já viu muito isso no noticiário. A pessoa estava relativamente bem. Olha aí. Mas ela tem um histórico de depressão. Mas o que desencadeou foi a morte do vizinho. Foi o desencarne do melhor amigo. Foi o divórcio. Foi o que foi. Então, se a gente não tem um sentido por que viver, aí a vida vai ficando mais difícil. Então, a busca de um sentido para a vida é que vai sim fortalecer. Então, o espírita, o cristão, vamos aqui ampliar para o espiritualista, ele tem uma razão para viver, que ele quer melhorar, ele quer ajudar o próximo, né? Então, o suicídio, a pessoa já perdeu a vontade de viver, não existe vida após a morte, não tem nada, eu não acredito no espírito, aí dá cabo da vida. Então, olha o que ela vem falar aqui, nesse outro parágrafo. Sem objetivos bem delineados e sem segurança íntima, olha aí, o vazio, a falta de sentido, que proporciona o equilíbrio real, o ser humano desfalece e deixa-se arrastar pela virose perversa e destrutiva. A gente não conhece na literatura antiga, da literatura de Machado de Assis, né, José de Alencar, os clássicos brasileiros, como os clássicos também, os romances franceses, que a pessoa triste porque um amor não correspondido, aí ela morre de tuberculose, ela morre de melancolia, olha aí deixar se arrastar pela virose. O que ela está querendo falar aqui? A virose da tristeza, a virose dessa pandemia depressiva, que é a divulgação. A vida não vale nada. Uma pessoa mata o outro por um tênis, mata por um celular, mata. Agora a gente vendo guerras esse final de semana, genocídio na Síria, mortandade de cristãos, no Congo, na Nigéria. Temos que orar pelo planeta Terra, temos que orar pela paz mundial, né? Então, olha o que ela está falando aqui, eu coloquei em vermelho. A depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada no espírito. Então, você não vai tratar a depressão simplesmente com um remédio. Tem que buscar valores, tem que buscar significância, tem que buscar sonhos, tem que buscar um mundo colorido, algo que dê um sentido para a tua vida. Quem tu amas, o que tu amas, quem tu és. E olha o que ela fala aqui, já nesse outro parágrafo. O mergulho na depressão, no entanto, não tem como finalidade essencial vivenciar-se apenas a dor, o sofrimento, mas proporcionar-se o encontro do ser com ele mesmo. Então, você
mergulhar em você mesmo, você vai descobrir quem realmente você é. Eu me enganei, eu estava num relacionamento me enganando. A pessoa era isso, aquilo, assado, cozido. Tinha virtudes, mas eu era infeliz. Ah, eu não fui feliz porque ele não era. Não! Você não compreendeu o que você é. Ninguém faz ninguém feliz. Você divide o que você é com o outro. Somos espíritos, somos pessoas que merecemos buscar a essência da vida, merecemos buscar o sentimento, aquele tesouro que Jesus falou. Aí está o teu tesouro que nem a taça, nem o mofo vai te tirar. Que é bem-aventurados aqueles que colocam no verdadeiro, que é o sentido da vida, né? O seu valor, e não a aparência, não a busca insensata pelo que vai te dar uma beleza física e você não busca a beleza interior, a beleza espiritual, a beleza de dormir tranquilo. Olha, o que me importa no final do dia é o que eu penso de mim e não o que as pessoas esperam de mim. O que espero de mim mesma, o que eu sinto comigo, eu fiz o melhor que eu podia. Então vamos para o próximo, querido. A gente pensa que vai falar rápido e aí vê que o tema é sempre tão vasto, né? E a gente vai. E é é um estudo preparatório para o tema. Tá aí, Tavares? Próximo slide. Obrigada. Lamentavelmente, o enfermo entrega-se à lamúria e ao autoabandono, passando a cultivar a autocompaixão. É pena de si mesmo, autopiedade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, aquele desenho animado. E a revolta em relação aos demais que têm conta de saudáveis, considerando imerecidamente privilegiados. É o que eu falei das redes sociais. Você acha que as pessoas são felizes e você é vítima. Meu Deus, também eu fui tão maltratada pela família, eu sou feinha, eu sou pobre, eu tenho doença, eu tenho isso, aquilo, eu sofri tantos traumas, eu fui abusada. Você vai encontrar. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, ninguém tem berço esplêndido. Nem se Jesus, que era o espírito puro, espírito filho de Deus, médium de Deus, estrela de máxima grandeza, o amor encarnado, nasceu numa manjedoura. Então, olha aí, permitindo-se a autocomiseração, pensa apenas em fugir através dos aditivos, não sai da academia malhando, ou batendo nas pessoas, ou maltratando os colegas de trabalho, maltratando os inferiores, ou falando mal, a maledicência. A maledicência também é vício. A maledicência também é uma fuga psicológica, desistindo da luta em razão dos conflitos que o assenhoreiam e do desencanto que o domina. Então, já é também uma live que vamos fazer, as fugas psicológicas. A vida impõe esforços que devem ser aplicados a benefício das conquistas desafiadoras que aguardam aqueles que as desejam alcançar. O que falar para uma pessoa que perdeu parentes no Oriente Médio? Naquele massacre, ou em Gaza? O que falar para uma pessoa que estava no incêndio que matou não sei quantos? É complicado. Às vezes a gente não tem que falar nada, só tem que estar lá do lado da pessoa. Olha, conta comigo, conta comigo. E a pessoa vê que tu tá lá, que tu tá lá. Quando ela quiser, ela te procura.
Todos temos momentos de tristeza, todos sabemos o que é uma dor no peito, quando arde, quando angustia, não é verdade? Quem se detém na marcha, assinalando dificuldades ou se recusa a tenacidade do trabalho, perde-se pelo caminho da evolução. Aquele que não para de reclamar, está 40 anos reclamando da infância, está com 70 anos e é traumatizado porque teve princípio de meningite, quase morreu, aí teve que amputar uma perna, aí nunca se recuperou, nunca. Virou o coitadinho, a vítima da família, nunca ficou dependente emocional. A culpa é de quem? Frase que eu gosto muito de Joana: somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Aplicar o tempo no pessimismo, nas conjecturas deprimentes, é a maneira de ampliar o quadro de angústia, malbaratando a oportunidade de libertar-se da injunção penosa em que transita. Aí você começa a desenvolver problemas na coluna, no nervo ciático, na lombar, na cervical, até na visão. Até na visão. Né? Se você não sai desse ritmo de reclamação, 10 anos, 20 anos, de ressentimento, até a fala. Você pode desenvolver 1001 doenças, doenças até que não são diagnosticáveis, porque está no perispírito, ainda não chegou no corpo, porque ela veio com você de outras vivências. Então, o pessimista não busca a cura, ele busca pessoas para corroborarem com ele que ele não merece ser feliz. E ele desencarna com isso. Mas não é o nosso caso. Aqui todo mundo é proativo. Vamos para o próximo, querido. Todos os indivíduos experimentam dificuldades e lutas, sofrem tristezas e desencantos. Todos, até quem aparenta que não sofre. Né? Os casais perfeitos, quantos artistas de Hollywood, de novelas, quantos e quantos se viram em situações lastimáveis de melancolia, tristeza e às vezes são internados. Tentam esconder do público, mas são internados por depressão ou porque se drogaram muito pela tristeza. Então, ninguém é isento. Então, olha aqui, todos os indivíduos experimentam dificuldades e lutas, sofrem tristeza e desencanto, legando-se alguns a permanecer nesse estado de aflição injustificável. Quando ocorre a aceitação passiva da dificuldade e a submissão aos fenômenos internos afligentes, o enfermo necessita de assistência médica, não apenas de natureza psiquiátrica, mas também de auxílio psicológico, como a gente tinha falado antes, né? A fim de sair da modorra, desse círculo vicioso, de arrebentar as algemas constritoras da emoção enfermiça. O remédio vai aliviar, a terapia vai aliviar. Você tem coisas que não tem coragem de falar nem para você mesmo, e na terapia, com o teu psicólogo, com a tua psicanalista, você vai falar. E quando você fala, já é o primeiro passo. Você não cura a doença se não tem consciência da doença. Você não cura por osmose, você não cura pelo teu sonho. Né? Você tem que se tratar. Toda doença requer um equipamento. Então, tem a depressão leve, tem a depressão mediana e tem a grave. Tem a depressão aguda, gravíssima, e tem a crônica. Você está há 20 anos nesse estado, nada presta. É uma depressão que te acostumaste. Mas também a vida é preto e branco. Ela é crônica e ela é leve. Mas ela acabou com teus sonhos. Então, a aguda vem e te coloca na cama. Aí você vai se tratar.
Porque às vezes a gente se acostuma com uma tristeza que não é aceitável, mas você aceita, você desiste, né? Então, a depressão pode ser superada. Olha aí, ela está dando uma luz. A depressão pode ser superada caso o paciente opte pela luta e a ela entregas com afinco, vontade de mudar, vontade de ser feliz. Eu me amo, eu quero mudar, eu vou largar o vício. Vício da tristeza, vício da vitimização, vício da maledicência, vício de culpar a família por todos os teus problemas e não assumir que foi a tua falta de vontade. Vício de você achar que o culpado dos teus problemas é o teu cônjuge. Então, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, mas tem que assumir para buscar a cura. Tem que ter vontade. Caso o paciente opte pela luta e a ela entregas com afinco, a depressão pode ser superada. A concentração mental, aqui no outro parágrafo, a concentração mental nos ideais do bem lentamente preenche o vazio existencial, estimulando os neurônios, as sinapses, restabelecendo o ritmo e a produção dos neuropeptídeos, né? Responsáveis pela alegria e a dinâmica da existência. Porque você massacrando, eu estou triste, eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim, ou a vida, ou azar, vai ter uma hora que tu não produz mais noradrenalina, dopamina, os neuropeptídeos, a ocitocina, né? Como é o nome da que quando a gente faz ginástica, endorfina. Então, o cérebro vai ficando, é por isso que o remédio da depressão não confunda com ansiolítico, com antidistônico. Remédio antidepressivo, ele nem é tarja preta. O remédio antidepressivo, ele é um equilibrador, nem sei se eu poderia usar esse termo, para a produção desses neuropeptídeos no cérebro. Você não está produzindo a serotonina, você não está produzindo ocitocina, você não. Aí o que acontece é que nem o remédio para regular a glândula tireoide. Você não produz o hormônio que a tireoide, quando funciona, produz. Aí você precisa, para os neuropeptídeos, precisa desse remédio antidepressivo, que nem é tarja preta, porque o calmante é tarja preta. O calmante, ele cria uma certa dependência. O remédio depressivo, não. Antidepressivo, não. Então, a depressão, ela tem que ser tratada por um médico, por um psiquiatra ou por um clínico geral, né? Então, vamos para o próximo, por favor. Nesse comemos, olha aqui o conselho da nossa querida e amada Joana. Nesse comemos, a oração deve ser transformada em hábito de reflexão, utilizando-a com frequência, de modo que possa sintonizar com as fontes do bem. Oração, jejum e oração. Quem lembra daquela passagem de Jesus, né? De onde procedem as energias saudáveis, renovadoras. Os hábitos mentais. Já fizemos aqui uma live ano passado sobre os hábitos mentais, do livro Libertação do Sofrimento. Então, temos na oração um remédio, temos nos hábitos, temos na leitura edificante, nas companhias, temos nas andanças,
no voluntariado, nas visitas ao hospital, nas preces coletivas, na participação de trabalhos na sua casa espírita, em bazares, em evangelização infantil. Ser voluntário produz serotonina. Isso é estudo científico. Cada vez que eu faço bem, o meu cérebro reage produzindo mais neuropeptídeos. Então você aos poucos vai largando aquele remedinho, porque você está no voluntariado, você está ficando bem com você, né? Qualquer atividade, mesmo que constituindo o próximo parágrafo, constituindo um grande esforço, levando à transpiração, constitui também eficiente procedimento terapêutico. É a endorfina, que também ajuda, né? É a adrenalina, noradrenalina, ao lado dos exercícios físicos, tais a ginástica, natação, caminhadas, a própria musculação faz bem para o cérebro, faz bem para evitar as doenças degenerativas. Minha mãe tem doença degenerativa. Indispensável se torna que o enfermo realize a parte que lhe diz respeito, é buscar uma melhoria, se alegrar com pequeninas coisas, buscar um exercício, buscar um tipo de atividade física. Desse modo, cooperando para o próprio restabelecimento. Além do médico que vai te passar, vai te diagnosticar, você tem que se auto-amar. Doses diárias de compaixão, doses diárias de evangelho, doses diárias de filmes, filmes que te alegrem, de comédia, né? Charlie Chaplin, ou Minha Mãe é uma Peça. Não, comédias salutares, comédias positivas, coisa boa, filmes antigos, né? A Noviça Rebelde, e por aí vai, filmes que alegrem a alma. Então, na raiz do transtorno depressivo existe sempre uma psicogênese de natureza espiritual, aí é outro assunto, olha aqui, de caráter obsessivo, resultante da infeliz conduta anterior da atual vítima, razão pela qual as psicoterapias do amor, da prece, da caridade, da paciência e da resignação tornam-se indispensáveis. Quem lembra, vão no Google. A história verídica, sofrida de Divaldo Pereira Franco com o Máscara de Ferro, que perseguia o Divaldo, ao ponto de teve momentos, quem viu o filme da vida do Divaldo, que ele entra no mar, né? Ele também vai para o elevador Lacerda e não quer mais viver, ele está ali imantado pelo Máscara de Ferro, que era um inimigo da vida passadas. E o Divaldo ali se achando um coitado, lembra que ele, no filme, que ele solitário, ele via casais saindo do trabalho, e aí ele sozinho em Salvador, a família dele toda lá, longe. Então a gente tem razões para estar triste, basta ligar a TV. Né? Até para ver besteira na TV, você fica. No meu caso, eu não posso ver, eu só vejo. Eu agora estou com mania além de palestra espírita, eu vejo canais católicos, porque eu não vou ver porcaria na televisão, novelas que te levam para o materialismo, para valores que não correspondem, né? Então, aqui a psicoterapia do amor fez com que o Máscara de Ferro, quando Divaldo recolhe do lixo aquela criança que estava para desencarnar, que já estava até foi largada no lixo, Divaldo pega no colo e era a genitora, era a reencarnação da mãe do Máscara de Ferro.
Então, olha aí o que é a psicoterapia do amor. Isso afasta, no caso aqui, quando a psicogênese da depressão é uma obsessão, é uma influência espiritual, e que às vezes, quando é muito grave, olha aí, não se sabe quando começou a depressão grave, com uma subjugação grave. Isso aí já é outras palestras, tem material do Jorge Elahá na internet, tem muito material do Divaldo Pereira Franco, tem material de Raul Teixeira, e muita gente falando do Jacó de Mello, e Andrei Moreira, Haroldo Dutra, sobre a obsessão, depressão, doutor Alberto Almeida. Então, mas aqui é importante a gente entender que o amor, a prece, a caridade, o exercício da paciência e da resignação nos ajudam, como também ajuda a gente melhorar a nossa psicosfera, que afasta as entidades que também nos deprimem, nos trazem momentos de melancolia e tristeza. Então, é muito importante também saber, no atendimento fraterno na casa espírita, se você está fazer tratamento espiritual, trabalhar no passe, ou receber passe, água fluidificada, o que a espiritualidade vai recomendar para você. Vamos para o próximo. É muito importante fazer o casamento do médico espiritual com o médico encarnado. Aí não tem para ninguém, né? Ainda fazer evangelho no lar, aí vai tudo melhorar nas nossas vidas, com Jesus. Então vamos aqui, quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia, com pensamentos conflitivos. Quem já ouviu falar da pandemia de ansiedade? Está todo mundo ansioso. E o Brasil é recordista. O Brasil é recordista de povo ansioso. O Brasil, o país, não é papo de live, hein? Isso é real. Estatisticamente falando, o Brasil é um dos países que mais consomem calmantes. Mais consomem pela ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizado. O nome é TAG. Então, pensamentos conflitivos, quando experimente indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passa a caracterizar-te, é quando o teu mau humor é crônico, é doença, tu não tem uma hora que tu não esteja mal-humorado, tu dorme mal-humorado, tu acorda mal-humorado. Quando a indisposição para qualquer atividade torna-se frequente, nunca tá bom, nunca vai prestar. Quando a irritação ou o desejo de isolamento social comece a dominar-te, tem cuidado, pois que estás em processo depressivo. Eu vou ler novamente isso, que é muito importante. Quando sintas o desânimo agravar no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuo episódio de insônia, não consegue mais dormir, com pensamentos conflitivos, quando experimentes indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, ninguém mais te importa. Tu não dá mais bola para aquele teu afilhado, para aquele teu sobrinho, para aquela tua prima que tu gostava tanto, tu não liga mais para ninguém. Quando o mau humor se torna uma doença, quando você acorda, dorme de mau humor, quando a indisposição, você não quer fazer nada, qualquer atividade torna-se frequente, quando a irritação, o desejo de isolamento social começa a dominar-te, tem cuidado, pois que estás em processo depressivo. Não sabemos se é grave, se é mediano ou se é leve. Aí eu coloquei aqui em vermelho, olha, atenta para a renovação interior, busca o auxílio espiritual e o especializado, não te afastando do psicoterapeuta sublime, Jesus de Nazaré, porque estás caminhando pela noite escura, do qual se refere São João da Cruz. Eu vou pesquisar aí esse São João da Cruz, porque a Joana, a citar ele,
é uma referência que a gente tem que entender, essa noite escura da alma, que todos passamos, uns mais leves, outros mais profundamente, outros mais longamente. A vida não é um mar de rosas. O mar de rosas a gente cultiva dentro da nossa alma, a cada um segundo as suas obras. O jardim que eu cultivo dentro de mim é que eu vou levar para outra vida. Vamos para o próximo, querido. Aí termina, né? Termina aqui, que é uma outra live, a cura da criança interior, porque a cura da criança interior também tem conexão com a depressão aguda, mediana ou crônica, leve. Porque se você tem um trauma infantil e nunca trabalhou, nunca assumiu esse trauma, né? Por isso que é importante aqui ver que Jesus chama as criancinhas. Vem a mim as criancinhas, porque dela se parece, né? Que dela é o reino dos céus. Então, olha o que termina aqui neste texto do capítulo do livro Entrega-te a Deus. Vem Joana. Liberta-te da sombra morbosa. Inunda-te da luz do sol da alegria, rumando na direção da saúde que te aguarda. Nasceste para conquistar o infinito, e isso depende exclusivamente de ti. Liberta-te da sombra doentia, da mágoa, ressentimento, malquerência, maledicência. Inunda-te de luz. Ah, mas eu moro numa comunidade. Ah, mas eu sou pobre. Ah, mas eu sou feia. Ah, mas eu sou isso. Ah, mas eu sou aquilo. Ah, mas eu sou muito, muito desprezada. Ah, eu sou. Olha o livro Noite Escura. Noite Escura da Alma é um poema escrito no século XVI pelo poeta espanhol e místico São João da Cruz, e de um tratado por ele escrito posteriormente que consiste no comentário do poema. Olha que lindo! Foi um místico sacerdote e frade carmelita espanhol venerado como santo pelos católicos, nascido em Fontiveros, em Castela a Velha. Olha que eu já vou buscar isso hoje. São João da Cruz, Noite Escura da Alma. Muito obrigado, querido Tavares, muito obrigado. Então, liberta-te da sombra, vamos buscar a luz. Nós somos filhos da luz. Vamos cultivar o sol da alegria, rumando na direção da saúde que te aguarda, a saúde interior, quer ver o bem, é amar o próximo como a si mesmo, nasceste para conquistar o infinito. Vamos nos reencontrar na pátria espiritual. As mães reencontrarão os filhos reencontrarão as mães, os tios, os avós, os padrinhos, os irmãos, o papai, o vovô, a vovó, todos do outro lado. Então depende exclusivamente de nós. Aí, para terminar, nós temos o Evangelho, que Jesus já faz, se depende de nós. Olha aí o que eu trouxe do Evangelho. Pode colocar o próximo, querido. E o último slide. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou ao qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. Vamos pedir a cura, vamos trabalhar a cura, vamos pedir o amor. Tiveram, pode deixar aí esse slide, tiveram 3 perguntas, mas olha, essa pergunta aqui é muito ampla. As causas e os efeitos da depressão. Abigail Moraes, Chapéu do Sol, São João da Barra. Abigail, vamos fazer lives sobre as causas endógenas, exógenas. Aqui nesta live fizemos rapidinho que uma causa pode ser um luto, pode ser um trauma, pode ser muitas coisas, né? E os efeitos podem ser fatídicos, podem ser até uma doença, a perda da vida, né? Então, vamos ver isso, que é muito amplo. Aí teve uma outra também do Chapéu do Sol, como a da própria Abigail, como se entra e sair dos processos depressivos. A gente entra, às vezes, sem saber. A gente entra quando vai alimentando o nosso lado pessimista, o nosso lado materialista, o nosso lado que está duvidando de Deus, duvidando dos amigos, duvidando da vida, acreditando que a felicidade está na aparência, que a felicidade está na conta bancária. E você começa a ver, vai amadurecendo, vai pegando pancada da vida e vai se entristecendo, em vez de buscar força na fé. O que seria dos apóstolos? O que seria dos primeiros cristãos? O que seria de Chico Xavier sem a fé? O que seria de Maria de Calcutá, Maria Teresa, Santa dos pobres? O que seria de Santa Dulce se não fosse a fé? O próprio Divaldo, olha aí, adoecendo novamente com 90, 96, 97 anos. Então, aqui tem uma outra pergunta também, Janete Pedro Dias, de Goiânia. Na depressão, que tipos podem existir e qual o mais letal em relação à nossa saúde e nossa vida? É a depressão grave. Agora, imagine uma depressão grave que não é tratada e que ainda tem características obsessivas. Aí é muito grave, então pode ser letal. A pessoa não sai, né? Muito grave, muito grave. Então, tem vários tipos de depressão. Eu vou tentar colocar nos comentários algumas palestras do Elahá, do Jorge Elahá, do Haroldo Dutra, talvez tenha do Dr. Alberto, da Ana Teresa Camasmi, várias pessoas falando de depressão. Eu vou ver se é possível eu copiar o link e colocar. Aí você, Janete, Pedro, você pode ver que tem uma palestra recente do Jorge Elahá falando dos tipos da gravidade e de como curar, né? No caso, com medicamento, com terapia. Então, é esse aqui o final do nosso trabalho, e contamos sempre com Jesus, com Joana de Ângeles, e esse slide do pedir e obtereis, às vezes a gente está no estágio primário, a gente tem que pedir para nós mesmos. Então, eu vou pedir para que eu veja a necessidade de melhoria, que eu tenha forças para melhorar. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem dentre vós que é mau vai dar pedra para um filho
que pede peixe ou vai dar, né, pão e dará uma pedra. Então vamos orar, que Jesus nos abençoe e vamos orar por todos os depressivos do mundo, todos os tristes, todos que se sentem abandonados. Já imaginou tu estás abandonado numa cama de hospital? Ninguém da tua família vai te visitar. Já imaginou tu estás com uma doença grave? Tu estás com um bacilo de uma doença contagiosa? Tu estás deprimido porque a tua família desencarnou e tu não tens mais ninguém. Ó Senhor de misericórdia, quanta tristeza há no mundo, mas quanta beleza, quantas flores podemos sonhar, quantas paisagens, quantos amores, quantas lembranças carinhosas, quantas nuvens luares, quantos dias ensolarados podemos vivenciar, quantos pôr do sol, quantas manhãs podemos buscar dentro de nós. Se nos encontramos solitários, vamos ser solidários, vamos pedir para Jesus, para que Ele nos envolva em seu amor, que Ele seja o nosso sol, que Ele seja a nossa lua, que Ele seja nossas bênçãos de amor, que possamos amansar a melancolia com a alegria de viver. Ó Mestre dos Mestres, teu caminho, tua vida, teu exemplo, tua misericórdia, sabemos que tu estás em todo lugar, pois que tu és o Deus através de ti, tu és com Deus, tu és o amor de Deus, tu és aquele que nos leva a Deus. Ó Senhor Jesus, te rogo por todos os doentes do mundo, do corpo e da alma, os tristes, aqueles que estão pensando em fazer o que não é o melhor, o ideal. Te rogamos, Mestre, sê conosco na tua misericórdia. Nos envolva, nos traga saúde, nos traga paz, nos traga misericórdia. Que a paz do mundo esteja próxima, rogando pela união dos povos, rogando pela união das famílias, rogando pela união das religiões, rogando por todos que trabalham em prol da humanidade, rogando por todos os sacerdotes, palestrantes espíritas, por todos de todos os credos, todos os templos, todos os terreiros, todos os locais onde tem amor, todos os hospitais, orfanatos. Senhor, tu és nosso amor, tu és a nossa cura, tu és a nossa luz, tu és o nosso sal, o nosso sol, o nosso sentido. Venha a nós, Mestre amado, a boca fala o que está cheio o coração. Sê conosco, Jesus amado, hoje, agora e sempre. Sê conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.